Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente inicia a nossa última aula da apostila 1, certo? Na aula anterior a gente começou a falar de economia, né, no território brasileiro, falamos dos setores da economia primário, secundário e terciário e hoje a gente vai abordar um pouco mais o setor secundário, né, que é o setor industrial. Como o Brasil se industrializou, em que momento histórico aconteceu isso? Como é a distribuição das indústrias no país hoje? Então, a aula de hoje é mais focada na economia brasileira do setor industrial, que acaba sendo o setor é, mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, não só o Brasil. Sempre quando a gente vê na TV os países mais desenvolvidos, são geralmente os países mais industrializados. Porque a indústria é o setor da economia onde vai concentrar a maior modernidade, maior destaque da engenharia, né? Tudo que é de novo no setor produtivo acontece de uma forma mais influente assim no setor industrial, né? Então vamos lá na página 43, um texto chamado Indústria e Organização do Espaço Geográfico, certo? Então vamos lá. Podemos afirmar que até o início do século XX, o território do Brasil era parecido com um arquipélago econômico, isto é, integrado por regiões que pouco se relacionavam do ponto de vista econômico. Na verdade, cada região produzia quase que diretamente para o mercado consumidor externo, os países ricos da Europa e os Estados Unidos. São exemplos a extração de borracha natural na Amazônia, o algodão e a cana-de-açúcar no Nordeste, a produção de café no Sudeste, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Então existia, aí no século XX, o que a gente chama de arquipélago econômico. Aqui nesse mapa da página 43, tá a economia do século XIX, vocês vão observar algumas manchas aí, que são justamente os produtos que eram é, produzidos no território brasileiro nessa época, né, nos anos lá de 1800. Então tem aí café, as drogas do sertão, né, que são os produtos da floresta amazônica, tipo castanhas, né, esses produtos medicinais, erva mate lá no sul, pecuária, mineração, cana-de-açúcar, algodão, cacau e tabaco, que eram os principais produtos da economia brasileira no século XIX. E por que é chamado de arquipélago? Porque esses produtos eles eram, eles eram produzidos nessa agricultura para abastecer o mercado externo, os outros países, principalmente a Europa e os Estados Unidos. Então, a borracha lá da Amazônia, ela era totalmente exportada, no caso da indústria automobilística, para os Estados Unidos, né? E por aí vai. E então não existia uma integração econômica no Brasil nessa época. Tudo que era produzido em cada região era para abastecer externamente. É por isso que é chamado de arquipélago, ou seja, cada região eram várias ilhas que ia formar esse arquipélago aí. Então, cada ilha produzia para abastecer o mercado externo apenas, né? Não existia essa integração econômica. Aí veio uma mudança. A mudança econômica que rompe com a economia de arquipélago foi a industrialização no país a partir da década de 1930. Conforme a indústria avançou na região sudeste, surgiu a necessidade de matérias-primas oriundas das demais regiões. Assim, as porções sul, centro-oeste e nordeste passaram a fornecer produtos agrícolas, recursos minerais, energia e trabalhadores para a região mais industrializada, né? Então, ainda hoje, a região mais industrializada é a região sudeste. Então, imagina como era lá na década de 30, no início da industrialização, né? As poucas fábricas que tinham estavam concentradas em São Paulo, basicamente. E São Paulo precisava de produtos agrícolas, de produtos minerais para essa indústria, né, recém-criada. Então, nesse momento histórico, daí começou a ter uma integração do país maior, uma integração econômica. Então, o Sul mandava matéria-prima para São Paulo, a região amazônica, o Nordeste. Então, começou a haver uma integração econômica que não existia lá no século XIX, né, para abastecer a indústria aqui na região Sudeste. Atualmente, o estado de São Paulo é dependente da madeira proveniente da Amazônia, por exemplo, do minério de ferro de Minas Gerais, do petróleo do Rio de Janeiro, da carne bovina de Mato Grosso do Sul,
do sal do Rio Grande do Norte, né? Então, olha só o caso de São Paulo. Nós que moramos aqui no estado de São Paulo, a gente depende economicamente de outros estados para fornecer essas coisas para a gente. Seja para nós consumidores, ou seja numa escala maior para a indústria, né? Já os produtos industrializados produzidos em São Paulo, como automóveis, computadores, são consumidos nas outras regiões brasileiras. Então há uma integração, há essa troca, né, de produtos, né, de matérias-primas entre as regiões do Brasil. Hoje a economia do Brasil ela é bastante integrada e apresenta expressiva interdependência de suas regiões e lugares. Então, há essa integração hoje bastante presente nas três sub-regiões do Brasil, na divisão regional aí da indústria, né? Aí, destacada aí. Se a gente observar nesse mapa, a industrialização ela está ocorrendo mais aqui na região centro-sul do Brasil. Ainda hoje é a região mais industrializada, mas há indústria distribuída em todo o território do Brasil. É claro que com uma menor quantidade em relação ao centro-sul. Então, hoje, os gêneros industriais do Brasil são inúmeros, né? De madeira, imobiliário, produtos alimentícios, metalurgia, máquinas, equipamentos, automobilística, eletroeletrônica, aeroespacial, naval, papel, gráfica, química, produtos farmacêuticos, indústria têxtil, agroindústria, né? E por aí vai. Hoje a indústria do Brasil ela é muito destacada e tem muitos gêneros que são produzidos aqui. Apesar da crise que veio aí decorrente, mesmo antes da pandemia, né, do Covid-19, o Brasil já estava num processo de queda no processo industrial. Porém, ainda assim, nós temos uma indústria bastante diversificada e bastante grande. Né? Um exemplo para nós aqui mesmo a indústria de Laranjal Paulista. Né? Laranjal é um polo de indústria de brinquedos. É um dos maiores do Brasil, talvez seja o maior do Brasil. Né? Então, para a gente ver como que essa economia industrial ela é ainda bastante importante para as famílias, né? Para a sociedade como um todo. Ok, sétimo ano? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, dar esse panorama geral do processo industrial. Então a gente finaliza a apostila, né, com essas duas questões que eu vou passar para vocês. E daí na próxima aula a gente já inicia a nossa apostila 2, falando das regiões propriamente dita, né, a partir de agora. Centro-Sul, no próximo apostila. Na apostila 3, o Nordeste. E na apostila 4, a região amazônica. Certo? Então, eu vou deixar para vocês a questão 30 e 31 para vocês responderem. Explique por que no século XIX o Brasil era considerado um arquipélago econômico. E 31, de que modo a industrialização organizou o espaço geográfico brasileiro. Certo, sétimo ano? A gente fica por aqui e até a próxima.